Gostaria de ler aqui alguns versículos no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Os irmãos vão procurando Lucas 14, 28. Amém? Que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Também gostaria de ler aqui alguns versículos em Gênesis capítulo 41. A partir do versículo 28. Que diz assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem inteligente, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Também gostaria de ler mais um versículo aqui, onde foi feita a leitura oficial desta noite, né, no Salmo 128. Se falou sobre os impactos e as transformações sociais e o quanto que isso está impactando a nossa casa, não foi assim? Então, olha o quanto que foi riquíssimo e quantas coisas nós vamos absorvendo para que a gente possa viver melhor com a nossa família. E como nós, né, e nossa família, temos lidado com uma outra questão não menos importante. E que a gente vai fechar esse último culto da família aqui falando um pouco sobre esse tema, que são as finanças na família. Amém, irmãos? Isso é assunto espiritual ou não é? Muito espiritual, muito de Jesus, muito de Deus. E é um tempo muito propício para a gente falar sobre finanças na família, né, irmãos? Finanças lá em casa, né? Tá tudo em ordem. Não responda? Não responda. E a gente está numa época muito propícia, né? Porque com a injeção de dinheiro agora na economia, com a primeira e a segunda parcela, 13º, a primeira já saiu, né, irmãos? Ô, glória! Então, com a primeira, a segunda parcela do 13º que está chegando aí, olha só que bênção. Então, respectivamente, aí novembro, dezembro, a gente vai vendo que nesses meses o comércio tenta abocanhar o nosso dinheiro, é ou não é? É uma briga, uma disputa por esse dinheirinho muito grande. Tem muita gente disputando esse dinheirinho aí, né? Então, tem uma disputa por esse dinheiro aí, e a gente tem aí nessa época ao seu favor aí do comércio a consolidada Black Friday, que alguns falam que é uma Black Fraud, não é isso? Mas está aí, consolidada, pessoal se animando. E, além do mais, festas e mais festas de final de ano. Que benção, né, irmãos? Mas tudo isso vai dinheiro. E a Bíblia?
A Bíblia fala sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto espiritual, porque a gente está num culto de domingo. Então, a gente tem que falar sobre coisas espirituais. Sim, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E muito. Até porque, isso é uma questão espiritual? Sim. Sabe por que isso é uma questão muito espiritual? Porque a gente fala sobre relacionamentos conjugais, a gente fala sobre crises no casamento, a gente fala sobre conflitos entre pai e filhos, a gente fala sobre sintomas de ansiedade, de depressão. E eu não estou aqui dizendo que toda ansiedade e depressão provém de questões financeiras. Amém, irmãos? Mas algumas questões que nos atribulam podem despertar um quadro muito ansioso. Amém, irmãos? Não são todos. Não são. Mas que algumas questões que nos incomodam e tiram o nosso sono podem deixar a gente num quadro ansioso, pode ou não pode? Pode ser um gatilho. Então, a gente vai percebendo que muitas questões que a gente fala, não, tem que falar sobre casamento, tem que falar sobre relacionamento conjugal, tem que falar sobre pais e filhos, tem que falar sobre união. Agora, vamos entender um pouquinho. Se a gente for fazer aqui uma análise, vocês sabiam que boa parte das questões que chegam, seja num consultório nosso de trabalho, seja para o aconselhamento pastoral, eles chegam somente com o sintoma. Não chega com a causa. Qual que é o sintoma? O sintoma é que nós estamos querendo, que a gente está brigando muito em casa. Poxa, então o que nós vamos trabalhar aí? Uma questão de briga de casal. Mas o sintoma é que o pai está brigando muito com o filho. O sintoma é que eu estou perdendo o sono. O sintoma, tudo isso são sintomas. Mas quando a gente vai ali fazendo uma análise, boa parte desses casos, não são todos, sabemos, mas boa parte deles, a raiz está na onde? Na questão financeira. Onde começou toda essa discussão? Onde começou toda essa briga? Onde começou toda essa falta de sono? Onde começou todo esse desencontro? Boa parte, a raiz está nas questões financeiras. Então, é assunto espiritual ou não é? Fosse um mal. No entanto, ele deixou valiosos ensinamentos de que a forma como a gente se relaciona com ele, a forma como a gente se relaciona com ele, de uma forma boa, saudável, dentro dos princípios da palavra, que vai dizer se isso vai fazer bem ou mal. Então, as finanças fazem parte da nossa vida, fazem parte da família, fazem parte dos temas de família, e nós devemos olhar para a nossa vida cristã e para a nossa família como um todo. Não dá para a gente olhar por parte para a nossa família. A gente precisa olhar para a nossa família como um todo. Por quê? Porque uma coisa afeta a outra área. A gente começa a discutir sobre um problema que está acontecendo, daqui a pouco a gente não se fala, daqui a pouco está afetando a vida do casal, daqui a pouco também não se encontra mais. Uma coisa vai afetar outra área. E é tão interessante que a Bíblia, ela fala sobre cuidado integral. Jesus é um exemplo de uma criança que foi cuidada de uma forma integral pelos seus pais. A Bíblia nos ensina sobre o cuidado dos pais de Jesus, os cuidados com ele como um todo. Mesmo Maria, né, mesmo ali José, sabendo quem era, sabendo para que veio, em nenhum momento eles falavam, deixa aí, não vai morrer não, porque Deus tem um plano. Não precisa ficar se preocupando muito com o que está comendo. Não, isso aí é filho de Deus, então o que Deus tem para cumprir, vai cumprir, a gente não tem nem que se preocupar. Foi assim, irmãos? Não. Os pais de Jesus se preocupavam com ele com cuidado integral. Mesmo sabendo quem ele era, para que veio, não se importavam somente com a vida espiritual dele, mas com seu desenvolvimento integral. Quando a gente está preocupado com desenvolvimento físico, emocional, social,
uma questão de saúde, psicológico, nós estamos preocupados com a vida espiritual dessa pessoa também. Porque se a gente está mal nessas áreas, a nossa vida espiritual vai fluir de vento em polpa? Não vai, porque uma área afeta a outra. E aqui é interessante que Lucas 2,52 mostra esse cuidado. Lucas 2,52 fala, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Olha, irmãos, que lindo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, cuidado biológico e graça. E graça diante de Deus e diante dos homens. Não é aquela coisa, é só eu e Deus aqui. Não tenho nada com ninguém, é só eu e Deus. Não. Graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui fala da relação com Deus e fala da relação social. Então, olha o quanto que o nosso desenvolvimento ele precisa ser integral. Então, a gente vai percebendo que Deus se preocupa com a nossa vida como um todo. E nós devemos nos preocupar com a nossa família, com a construção da nossa casa, como um todo. E a gente vai vendo, vamos pegar só um exemplo de uma parábola de Jesus, que é o que a gente acabou de ler. Em Lucas 14, 28, 30. Que é uma parábola que fala, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Ó, não sai fazendo, não. Você tem um plano, senta e vai fazer um planejamento. Para ver se você tem como terminar isso. Para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos virem, comecem a escarnecer, dizendo, esse homem começou e não acabou. Olha que palavra, irmãos, isso é espiritual ou não é? Sim. E aqui a gente tem um alerta muito maravilhoso, porque aqui a gente tem um alerta de um chamado para uma vida com planejamento. Olha. E isso, às vezes, confronta uma teologia equivocada, que não é a que o pastor ensina aqui. Graças a Deus, porque nós temos ensinamento na nossa igreja, um pastor abençoado. Mas isso confronta algumas teologias equivocadas que a gente aceitou Jesus, que a gente não tem que fazer mais nada, não. Se Deus prometeu algo na sua vida, fica sentado que Ele vai cumprir. É assim, irmãos? Não. E aqui a gente tem um alerta para um chamado para uma vida com planejamento, e não uma vida largada à própria sorte. Uma coisa é fé em Deus, outra coisa é comodismo, ócio e negligência. Isso não tem nada a ver com fé em Deus. E aí a gente percebe que Jesus nos convida a viver uma vida com planejamento. E aí eu pergunto para vocês, e como que a gente pode fazer um bom planejamento? À luz da Bíblia. A gente vai falar aqui à luz da palavra de Deus. Como que a gente pode fazer um bom planejamento? Vamos pegar um exemplo da Bíblia que nos mostra, então, um bom planejamento. O que a gente acabou de ler? A história de José. Existe na Bíblia aí, que a gente acabou de ler, essa história. E aqui a gente vai percebendo o quanto que a história de José nos dá alguns ensinamentos, né? Então, cuidar das finanças é cuidar dos recursos que Deus tem nos dado. Sabe como que isso se chama? Isso se chama mordomia cristã. Nós não somos mordomos? Não temos que administrar os recursos que Deus nos dá? A gente não tem que administrar os nossos talentos? Quem toca não tem que cuidar de ser mordomo do talento que Deus deu? Quem canta, quem faz qualquer ofício na igreja, quem lidera, quem ensina, quem ora, a gente não tem que ser mordomo dos talentos que Deus nos deu? Nós temos que ser mordomos de tudo que Deus nos deu, inclusive das nossas finanças. Isso é mordomia cristã. Então, assim como a gente deve cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida espiritual, até porque, irmãos, nós não somos várias partes separadas. Nós somos um todo, totalmente integrado. E uma área da nossa vida em sofrimento vai afetar as demais. É assim ou não é? Não é assim? Uma área, quando ela está em sofrimento,
Não é assim? Papais, mamães, quando a gente está com algum probleminha com os nossos filhos, a gente fica super concentrado no trabalho? Não, uma área afeta a outra. E a finança? Afeta tudo também. Afeta o humor, afeta o casamento, afeta a relação de pais e filhos, afeta a questão da comunicação, afeta tudo. Então, a gente vai aqui entrar no texto que a gente leu de José do Egito, para a gente aprender um pouquinho sobre as lições que esse texto riquíssimo nos traz. Amém, irmãos? Dá para glorificar a Deus? Vamos rapidamente falar um pouquinho, brevemente, quem foi do José do Egito, porque a gente tem, os irmãos já conhecem a história, né? Então, José foi o 11º filho de Jacó, o preferido do pai, porque ele era filho da sua velhice e também era filho de Raquel, da sua esposa amada. E a gente vai decorrendo o texto, né? A gente vai vendo que a trajetória de José foi de muitas dificuldades. Então, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, para os ismaelitas, passou 2 anos numa prisão até se tornar o governador do Egito. Contudo, a Bíblia fala que o Senhor estava com José em tudo, e tudo quanto ele fazia, prosperava. Então, a gente vai ler a história de José, os irmãos depois podem ler a história toda, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. E é interessante aqui que, durante a trajetória da vida de José, muitas coisas aconteceram. Mas a gente vai se ater aqui, por causa do nosso tema, ao período em que ele foi governador do Egito. Amém, irmãos? A gente vai se ater a esse período, porque daqui a gente vai extrair alguns princípios financeiros para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que a gente leu em Gênesis 41, 34, que diz assim: tome a 5ª parte da terra do Egito nos anos de bonança. Amém, irmãos? Olha que ensinamento maravilhoso. Aqui é uma orientação de guardar 20% de tudo que se recebia. Tomar a 5ª parte, 1/5 de tudo aquilo que se recebia. E o que a gente aprende aqui nessa palavra? Aprenda a poupar em momentos de abundância. Às vezes, quando a gente está numa fase de abundância, a gente acha que vai ser sempre assim. E aí, a gente sabe que não é. A gente estava tudo bem, tudo trabalhando, tudo legalzinho, até que anunciaram na TV no dia 17 de março de 2020 que não era mais para a gente sair de casa. Alguém lembra disso, irmãos? Que era para nós não sair mais de casa. Então, boa parte de nós, alguns perderam todos os seus rendimentos, outros diminuíram drasticamente. Foi assim ou não foi? Ai, Elisete, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não vai vir outra pandemia. Mas é só a pandemia que pode sobrevir sobre a nossa vida? De dificuldades? De imprevistos? E aqui a gente vai percebendo que essa questão de se preocupar em poupar não é fácil. Por quê, irmãos? Nós somos de Jesus, não somos? Somos, mas nós somos brasileiros. Somos de Jesus, mas nós somos brasileiros. E, de modo geral, as pesquisas apontam que o brasileiro não tem hábito de poupar dinheiro. O brasileiro não tem hábito de poupar dinheiro, o que aumenta a nossa propensão ao endividamento. E endividamento acaba com a saúde, acaba com o casal, acaba com a comunicação, acaba com a saúde mental, acaba com a vida espiritual, às vezes até. Amém, irmãos? Isso acontece principalmente em função do quê? Da nossa cultura. É uma questão cultural, uma questão que não se preocupa, que tem uma ansiedade com o hoje, e parece que o amanhã está muito distante, e uma falta de educação financeira. Mas essa realidade não precisa ser nossa, amém, irmãos? Não precisa ser de vocês, jovens, que vão começar aí, né, nos programas de trabalho, jovem aprendiz, menor aprendiz, outros já estão na vida profissional, já. Não precisa ser a nossa realidade, não precisa. Por isso, saber economizar para evitar imprevisto futuro é uma atitude essencial para o bem-estar da nossa família. José aconselhou a Faraó a poupar 20% de toda a produção. Ai, irmã Elisete, não dá para guardar 20%. Tira o dízimo, que é 10%. Amém, irmãos? E não dá mais para guardar mais 20%. Irmãos, comece com o que você conseguir. Mas tome uma iniciativa, comece com alguma coisa.
Já é um começo o que você conseguir fazer para que você possa, seguindo os conselhos da palavra de Deus, no momento que venha um imprevisto, uma enfermidade, algo que impossibilite você trabalhar, uma medicação. Olha quantas coisas pode acontecer, você tenha o seu respaldo, porque você seguiu o conselho da palavra de Deus. E assim como José aconselhou que nos 7 anos de fartura a população não usufruísse de tudo, nós também devemos ter o hábito da gente não gastar tudo que se ganha. Amém, irmãos? É difícil ouvir um glória aqui, né? Mas, ó, são conselhos da palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus nos ensina aqui, através do conselho de José, a poupar nos momentos que a gente tem renda. Porque pode vir um momento que a gente não tenha, ou pode vir um momento que a gente precise mais do que o nosso orçamento agora. Que é um momento que alguém fique doente, que tenha um remédio, que tenha um imprevisto, que tenha uma situação, que tenha que ter uma mudança. Olha quanto momento para me reorganizar. Olha quanta coisa pode acontecer. Ai, Deus nos livre, Deus pode nos livrar de tudo que Ele quiser nos livrar. Mas no mundo tereis aflições. Amém, irmãos? Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Mas não é pelo fato da gente ter aceitado Jesus que a gente está blindado de todas as possibilidades. Crente nunca fica doente? Crente não perde emprego? É assim, irmãos? Não, nós estamos sujeitos a tudo. E aí fica uma pergunta, mas irmã Elisete, é muito difícil. Eu estou sim trabalhando, eu tenho sim renda. E como poupar? Para a gente entrar dentro dessa palavra, sendo que é muito difícil. A Bíblia nos ajuda sobre isso também. A Bíblia não é maravilhosa, irmãos? Maravilhosa. A Bíblia tem resposta para tudo. Sabe por quê? Porque Deus quer o seu bem-estar de uma forma integral. Deus quer que você esteja bem em todas as áreas. E a gente vai ler Provérbios 22:7, que nos ajuda. Porque Provérbios diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Ai, irmãos, que palavra dura, né? Mas não é eu, está na Bíblia. E o que isso quer dizer? Meu querido, minha querida, o que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso é: fuja das dívidas. Amém, irmãos? Dívida hoje, glória a Deus, né, irmã? Amém. Dívida hoje é algo cultural. Já faz parte dos nossos hábitos, da nossa sociedade. Pense, né? É interessante pensar se pode comprar algo se tem dinheiro. Mas hoje não é assim. A gente pensa que pode parcelar, que pode pegar um empréstimo e que está tudo bem. Por quê? Porque essas dívidas são socialmente aceitáveis. Ninguém recrimina a gente quando a gente parcelou. Ninguém recrimina a gente porque a gente fez um empréstimo. Então, é socialmente aceitável. E isso já está virando algo cultural. E a questão, irmãos, o quanto que existem pessoas, e aqui a gente não está falando de você que está passando por uma situação financeira, que você está desempregado, você que aconteceu uma situação na vida que você perdeu sua renda e está se recolocando, não é para você isso. Nós vamos chegar lá também. Deus tem bênção para você. Isso aqui, a gente tem acompanhamento de pessoas que ganham muito dinheiro, mas vivem passando por muitos conflitos na sua família por conta de questões financeiras. E aqui é interessante que antigamente as coisas não eram assim. Vocês lembram, irmãos? Antigamente não era assim? Nossos pais, avós, tinham que juntar o dinheiro para comprar. Era ou não era? Tinha que juntar. Isso aqui está juntando, meu filho, para comprar isso. Não era assim? Hoje a gente faz o contrário. Primeiro a gente compra, para depois a gente pensar como que a gente vai pagar. Amém, irmãos? E hoje é interessante o quanto que a Bíblia ela nos traz um alerta para a gente tomar cuidado sobre isso. E a Bíblia, ela, né, olha a palavra que ela traz. Um alerta. Porque hoje essa questão de crédito, de parcelamento, de consumo, de apelo da mídia, tem trazido de uma forma exagerada, descontrolada e o consumo.
E as famílias estão se degladiando, se desestruturando por conta de questão financeira. Meu querido, minha querida, vou contar uma coisa para você, uma novidade. Parcelamento no cartão é uma dívida. É uma dívida. Empréstimo é uma dívida. E eu vou te dizer uma coisa, juros desse tipo de dívida é um devorador. É ou não é, irmãos? Você quer ver o devorador? Paga o mínimo do cartão. É o devorador. E esse devorador aqui, não adianta só dar o dízimo para ele ir embora, não. Esse devorador aqui, só pegando o cartão, a tesoura aí, ó. Porque não tem jeito de espantar esse devorador aqui, não. Então, o que a Bíblia nos adverte aqui é fuja das dívidas. Então, nós estamos numa época que a gente quer orientar as famílias. Você está recebendo seu 13º agora? Eu sei que tem festa, sei que todo mundo quer comprar uma roupa, mas, olha, toma cuidado onde você vai gastar o dinheiro que você está recebendo. Consumindo tudo com excesso de comida, excesso de roupa, comida que depois fica lá, que não cabe na mesa, e tem que desfiar o frango 500 vezes, porque sobrou tanto frango, tanto pernil, tanta coisa para desfiar, fica uma semana comendo aquilo desfiado. Irmãos, vamos prestar atenção na como a gente está administrando os recursos que Deus tem nos dado. Aí chega janeiro. Irmão, você sabia que o IPVA não gerou ainda? Alguém sabe aqui que o IPVA não gerou? Não gerou, não. Porque o IPVA só gera depois do Natal, porque aí você já gastou todo o dinheiro, já gastou todo o seu 13º. Aí, quando vai chegar janeiro, que você tem que pagar seu IPVA, sabe o que vai fazer? Tem que fazer o empréstimo, tem que fazer financiamento, porque já gastou todo o dinheiro. Amém, irmãos? Então, ensinamento da palavra de Deus para a nossa casa, para as nossas famílias. Fuja das dívidas. Mas a Bíblia para por aí? Não. Olhem só como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Provérbios 21:20 fala mais para nós. Provérbios 21:20 diz assim: na casa do sábio tem comida e azeite armazenado. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ora, só existe comida e azeite armazenado porque o sábio não esgotou tudo que ele recebeu. Amém, irmãos? E o que a Bíblia, então, está ensinando aqui? A segunda lição. Gaste menos do que você ganha. Amém, irmãos? Gaste menos do que você ganha, em nome de Jesus, para você ter uma família abençoada e em paz. Irmãos, não tem saída. Gastar mais do que ganha, isso é trazer conflito para dentro de casa. Se você quer prosperar, quem quer prosperar aqui? Eu quero, eu sou a primeira, eu quero. Se você quer prosperar, precisa gastar, para começar, precisa gastar menos do que você ganha. Ah, mas eu ganho 1.311, não consigo guardar a reserva financeira ainda, que vai precisar. Mas então, pelo menos, não gasta mais do que 1.311. Amém, irmãos? Depois você vai passar para o outro tópico. Você vai passar para o segundo. Mas, por enquanto, vamos parar nesse. O livro de Provérbios aborda essa ideia ao dizer no capítulo 21:20 que na casa do sábio tem comida e azeite armazenado. Ele poupou, ele guardou. Mas, em contrapartida, o mesmo versículo, depois lê aí, o mesmo versículo, depois ele diz assim: o tolo devora. Vamos lá, irmãos. O tolo devora tudo que pode. E o que não pode. Né, irmãos? Pode. O tolo devora tudo o que pode. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso não é sabedoria, isso é tolice. Então, poupar, cuidar das suas finanças é um sinal de sabedoria. Quem não cuida da sua vida financeira, na Bíblia é chamado de tolo. Na Bíblia é chamá-lo de tolo. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que boa parte da população tem um salário que não é o que a gente gostaria para viver. A gente entende que, às vezes, é muito difícil. Mas vocês sabiam que boa parte das pessoas que ganham pouco, quando elas aumentam, tem uma promoção, recebem alguma coisa extra, elas passam pelas mesmas situações também? Sabiam disso?
Então, se essa pessoa tem um aumento, ela começa a aumentar o seu custo e continua endividada. Então, a questão, irmãos, não é só quanto a gente ganha, mas é como a gente administra os recursos que Deus nos deu. Então, se esforce ao máximo, porque Deus quer que o seu lar seja abençoado, tenha paz. O Senhor quer que o nosso lar não viva em guerras, em acusações. Foi você, não foi você, não foi você. Então, se esforce, né, para tentar, olha, gastar menos do que ganha já é muita coisa. Se isso não... Cuidado para não comprometer tudo. Amém, irmãos? E terceira coisa que a Bíblia nos ensina, que são áreas diferentes. Amém? Uma outra área que a gente precisa cuidar, para que a gente possa lidar melhor com as finanças, é a área da mente. Que a Bíblia fala coração, né? Não tinha mente? Coração. Que a Bíblia fala? Coração. É cuidar disso aqui, porque boa parte dos apelos de consumo te pegam por aqui. Não pela tua necessidade. Te pegam por aqui. É natural do ser humano buscar prazer para fugir da dor. Amém, irmãos? Natural. Inconscientemente, ele vai encontrando nesse mecanismo uma forma de ser feliz. Procura muito prazer para fugir da dor. E aí, sabendo do funcionamento do ser humano, o que a mídia faz, o que os marketings fazem? Vendem para você felicidade. A mídia não vende para você produto, meu querido, minha querida. A mídia vende para você felicidade. E é por isso que a gente compra, porque a gente quer felicidade. E aí, vamos pegar o exemplo da Doriana? A Doriana, o comercial da Doriana, não vende uma manteiga ali. Eles vendem o quê? Uma família feliz para você. E eu que não tenho uma família feliz, o que eu mais quero? Uma família feliz. Então, aquele marketing, aquele enredo todo, não me vende uma manteiga, porque uma manteiga é uma manteiga. Qualquer manteiga serve. Mas eles me vendem uma família feliz. E isso é interessante, por quê? Porque a gente compra o produto para a gente sentir aquela felicidade. Dependência, seja droga, seja álcool, seja pornografia, seja o consumismo, seja dependência tecnológica. Dependência tecnológica também? Também. Isso é dependência. E vai precisar de tratamento. Porque isso já, na verdade, condicionou o cérebro a trabalhar dessa forma. Então, foge. E isso é tão grave, tão grave. Qual que é o problema da dependência? Qual que é o problema da dependência? O problema da dependência é que a gente sempre vai precisar de mais. É ou não é assim? Quem já usou, já teve experiência com isso, ou quem não usou, não teve experiência, mas acompanhou quem teve, sabe como funciona a droga, não sabe? Como funciona a droga? Você toma lá, a pessoa vai lá, usa aquele pouquinho e ela fica feliz, não é assim? Aquele pouquinho vai deixar ela feliz da próxima vez? Ela vai precisar aumentar, para ter a mesma quantidade de euforia e de satisfação. Aí ela aumentou um pouquinho. Ela vai precisar, ela quer mais sensação. Aquele pouquinho vai dar conta? Vai chegar uma época que ela precisa aumentar. Então, pega isso vale para droga, isso vale para dependência tecnológica, isso vale para qualquer vício, isso vale até para o consumismo. E olha o quanto que a gente precisa se proteger de um adoecimento. Jovem, você sabe que existem muitos tratamentos para dependência? Existe ou não existe? Não tem vários? Internação, medicação, terapias, tem ou não tem? Mas eu vou contar para vocês um tratamento que esse é infalível, porque todos os outros têm porcentagem e não é garantia de que vai ter cura. Mas tem um que é um tratamento maravilhoso, que ele é garantido que você vai ficar bem. Sabe qual que é o tratamento para as drogas, para a dependência? Sabe qual que é? É não entrar.
É o único tratamento que esse é 100% de cura. É não entrar. Amém, queridos? É não entrar. É o melhor tratamento que tem. Porque senão a gente vai ser presa e marionete na mão de sistema encantador. Amém, queridos? Marionete na mão de um sistema. E aqui, o que a gente percebe aqui? O quanto na vida de José, José foi próspero. Porque ele guardou o seu coração. Amém, irmãos? José guardou o seu coração do ódio, do ressentimento, da revolta, do sentimento de inferioridade, dos apelos às glórias do Egito, do poder, até do poder, para que nenhuma dessas áreas governasse a sua vida. Nem governar, nem o ressentimento e nem o poder. Nem o ressentimento e nem o poder. Nenhuma dessas áreas vai me governar, porque assim ele não perdeu o propósito que Deus tinha na vida dele e ele não se perdeu de si mesmo. Amém, queridos? E aqui é tão interessante o quanto que a gente precisa se guardar e ter consciência de quem nós somos, do que Deus tem na nossa vida, que a gente não precisa estar correspondendo a apelo de sistema para a gente querer mostrar nada para ninguém, para a gente mostrar que a gente está bem, para a gente mostrar que a gente também prosperou, que a gente tem que mostrar nada para ninguém. Irmãos, uma coisa é a gente prosperar. Não é difícil a gente prosperar, sabia? Porque Deus abençoa. Uma coisa não é difícil a gente prosperar. Sabe o que é difícil? Difícil é a gente ter que provar para os outros que prosperou. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso daí destrói. E aqui a gente percebe que José se guardou de ter que provar qualquer coisa para alguém. E aqui ele guardou a sua identidade. Sabe por que ele guardou a sua identidade? Porque ele entendeu que Deus ia abençoá-lo pelo que ele era. E ele se guardou, e ele guardou a sua identidade. Tanto que a gente vai ver que quando seus irmãos chegam lá para o Egito, e ele tem um encontro com seus irmãos, o que ele fala para os seus irmãos? Eu sou José. Amém, irmãos? Eu ainda sou José. Amém, irmãos? Não tem apelo do Egito, de glória, de poder, de ressentimento. Eu sou José. Glória a Deus. E por isso que Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda a sua mente, guarda o seu coração. E para a gente fechar, que eu já estourei aqui um pouquinho, não é por ordem, viu? Esse aqui não é o menos importante não, viu, irmãos? É porque tem que falar numa sequência, mas tão importante assim, e isso é prioridade. Oferte e contribua no reino. Amém, irmãos? José foi muito prudente na escolha da estratégia a ser seguida para que não houvesse fome na terra do Egito. Pessoas de vários lugares vinham comprar o trigo do Egito, porque não tinha alimento em lugar nenhum. José não permitiu que os egípcios passassem fome. Todos podiam comprar o alimento, todo mundo podia comprar. Ninguém passou fome. Podia ser com dinheiro, podia ser com animal, podia ser com as suas terras, e quem não tinha nada podia ser com o próprio trabalho. Mas todos podiam comprar. E o que a gente pode observar em Gênesis 47:25 é os relatos a respeito da estratégia de José. Gênesis 47:25 diz assim: e eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Meu Senhor, tu nos salvaste a vida. A bênção na vida de José abençoou muitas nações e muitas famílias. Amém, irmãos? Tem uma frase muito bonita de um autor que eu gosto, que ela diz assim: a única maneira de sobreviver à prosperidade e vê-la como um presente das mãos de Deus é usá-la generosamente para ajudar outras pessoas. A gente precisa destinar os nossos recursos para abençoar a obra de Deus, com os nossos dízimos,
ofertas, doações. E se a gente fizer a gestão, a mordomia, o cuidado, certamente Deus tem multiplicação para a nossa casa e para a nossa vida. Amém, irmãos? Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo.